Então, gente, aqui é o Gabriel e bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo vai falar sobre o livro Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers, P.L. Travers, ou Ellen Lyndon Groff. O P.L. Travers é o pseudônimo da Ellen e ela utilizou esse pseudônimo para facilitar a vendagem dos seus livros. Futuramente eu pretendo trazer um vídeo falando sobre o autor, sobre a Ellen, a autora desse livro, e daí eu explico o porquê do uso desse pseudônimo e por que essa escolha. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Mary Poppins em si e porque ele é um livro que eu achei tão interessante de ler e gostei tanto de ler recentemente. Inicialmente falando sobre o livro em si, essa é uma edição dos clássicos da Zahar, então uma edição de capa dura, com uma ótima qualidade de impressão e tradução. Ele tem 224 páginas nessa versão, que é uma versão de bolso de luxo, o que é um livro bastante pequeno, bastante rápido de ler, ainda mais pelo dinamismo da narrativa, é mais fácil ainda. Sobre os personagens, acho importante a gente mencionar os personagens relevantes e principais para essa história. A gente tem a Jane, o Michael, a Mary Poppins, o John e a Bárbara como personagens mais relevantes. Também tem a senhorita Banks, Robertson Way, senhorita Brill, enfim, outros personagens, senhorita Lark, o Andrew. A gente tem outros personagens dentro da história, mas os três principais que estão sempre presentes são a Jane, o Michael, os irmãos, filhos do senhor e senhora Banks, e a babá Mary Poppins. Do que o livro fala? Sobre o que o livro aborda? É interessante a gente pensar que o filme Nanny McPhee, a babá mágica, que tem as lições mágicas, que vai ensinando as crianças, vai mudando de forma conforme o filme vai passando, e ao final, quando as crianças aprendem as lições, vai embora, foi inspirado nesse livro. Isso vai te levar a pensar, caso tu nunca tenha lido, que o livro vai ser exatamente nessa pegada. Vai ser uma babá que vai ensinar crianças e assim que elas aprenderem as lições, ela vai mudar de forma e vai embora em algum momento. Mas não, o livro não vai trazer essa narrativa porque isso é parte do filme. O filme se inspirou no livro e como eu já trouxe em outro vídeo do Viagem ao Centro da Terra, o filme Viagem ao Centro da Terra é inspirado no livro Viagem ao Centro da Terra, mas não uma reprodução do livro. E a mesma coisa acontece com Nanny McPhee. Então se tu viu o filme, não espere que vai ser a mesma coisa. Eu gostei muito do livro, achei muito bom, mas alguns pontos são parecidos, outros nem tanto, tá? Então, vamos para o livro em si. O livro aborda a fantasia e o fantástico de uma maneira bastante irreverente. Ele é bastante agradável de se ler, bastante dinâmico, as páginas passam muito rápido. Como experiência própria, eu li o livro em 4 dias e no último dia eu li 100 páginas do livro, mostrando o grande dinamismo que ele tem. Auxiliado pelas ilustrações da Mary Shepard, que é a ilustradora original do livro, desde a primeira edição. Então, a Zahar manteve essas ilustrações que te ajudam a poder imaginar os personagens e a criar um conceito para quem eles realmente são. Mas assim, abordando a história do livro em si, é interessante a gente ver que cada capítulo não é necessariamente preso ao anterior. As coisas acontecem em alguns capítulos, mas o próximo capítulo não necessariamente vai continuar aquilo que aconteceu no anterior. Então é como se alguns dias passassem e novos acontecimentos estivessem por acontecer ou acontecessem na vida dessas pessoas. Então o primeiro capítulo vai começar falando sobre uma coisa X. No capítulo 2, não é que haja um desprendimento completo do que foi falado no capítulo 1, mas aquele tema abordado no capítulo 1 não vai ser mais abordado profundamente no capítulo 2. O capítulo 2 vai trazer um novo contexto, porque a ideia é que se passem dias. São os dias em que a Mary Poppins passou cuidando desses dois jovens que vão sendo contados no livro. Então no primeiro capítulo vai contar como ela chegou na casa e como isso aconteceu, como é que foi o impacto da chegada dela, e no segundo vai contar como foi a estadia dela no início, depois o terceiro vai andando a progressão dela como babá da família. Então pulam-se muitos dias. Tu tá às vezes no dia 1, depois vai pular vários dias. Ele não fala em data, mas é só para saber que não tem uma progressão histórica. É como se cada capítulo fosse um conto, que conta uma história da Mary Poppins com a Jane e o Michael. Eles são importantes para se unir? São. No final, toda a história se fecha, mas ela é uma história bastante aberta. Isso é bastante agradável, facilita a leitura bastante, não te exige tanto para ler e torna o livro bastante leve. O que eu achei bacana do livro? O trabalho com a imaginação que ele te traz. Durante a leitura dele, muitas coisas tu se questiona, porque a fantasia dele, ela existe, mas ela não é explicada ao leitor.
Então coisas mágicas acontecem durante a história e a Mary Poppins sabe por que acontece. E muitas vezes a Jane e o Michael, que são as crianças que ela cuida, perguntam por que isso aconteceu e como aconteceu. Mary Poppins, por favor, me explique como isso aconteceu. E ela não explica. E isso é ruim para eles, de um certo modo, mas ao mesmo tempo é bom para nós leitores, porque isso facilita com que a gente possa imaginar o que está acontecendo e por que aquilo aconteceu. Deixa sempre aquela pulga atrás da orelha. A falta de resposta para tudo é bastante importante. E isso é bastante agradável, porque a gente tem que entender que nem tudo na vida vai fazer sentido. E a falta de sentido em algumas coisas é o que dá sentido a elas. E acho que essa mensagem é bastante passada durante essa história. Muitas coisas não fazem sentido porque não devem fazer. Elas só têm que acontecer e acontecem. E isso é bastante interessante, é muito trabalhado durante toda a narrativa. Além desse fator, dá para se perceber que sim, o comportamento das crianças vai mudando e ficando, eu diria, melhor. Elas vão ficando mais comportadas durante a história. Conforme vai passando, eles vão entendendo e amadurecendo como eles devem tratar as pessoas, como devem ser a etiqueta e a educação, para que eles sejam respeitáveis. A própria Mary Poppins é bastante rígida durante o livro, mas é um rígido carinhoso. Sabe aquela rigidez de mãe? A mãe quer ter o bem quando ela fala as coisas com mais força e com mais altivez. E a Mary Poppins é uma mãe. É uma espécie de mãe, uma babá. Ela quer o bem das crianças. Ela fala as coisas com mais rigidez, mas pelo bem das crianças. E o bem das crianças ajuda também a melhorar na educação delas e comportamentos. Então, essa altivez que ela tem, essa força que ela tem nos ideais dela, molda um pouco os ideais da criança. E isso é bastante interessante como é trabalhado durante a história. Tu vai vendo que eles vão tendo uma mudança progressiva da sua personalidade, vão se tornando crianças mais maduras com o tempo, que vão entendendo mais como o mundo funciona, e parte disso tudo passa pela Mary Poppins e a influência dela nessas crianças. Mas também a fantasia é muito bem abordada. As coisas acontecem de maneira bastante fantástica durante o livro, e muitas vezes até a Jane e o Michael se questionam se eles estavam sonhando ou realmente as coisas aconteceram. E o fato da Mary Poppins sempre saber se era um sonho ou era verdade e nunca contar, torna tudo muito mais divertido. Porque no final a gente nunca vai saber se aquilo realmente foi ou não foi verdade. Ou vamos, né? Temos que ler o livro. Então fica o convite para vocês. Enfim, é um livro bastante interessante, essa maneira como trabalha a magia e a fantasia de uma maneira bastante agradável, bastante leve e bastante dinâmica. Ele é considerado um livro, de certa forma, infantil. Até, se eu não me engano, ele ganhou premiações nas primeiras edições de melhor livro infantil do ano. Enfim, ele é um livro que, sim, tem uma temática mais infantil, mas a escrita dele não é infantilizada. Isso é uma coisa que eu queria ressaltar nesse vídeo. Ele tem uma escrita bastante agradável, que é bastante dinâmica, o livro é bastante bem escrito, várias vezes falei bastante, né, mas enfim, o livro é muito bem escrito, muito agradável, e ele é dinâmico, funciona super bem, escrito de uma maneira muito inteligente, e ao mesmo tempo qualquer pessoa conseguiria ler. Uma criança consegue ler ele tranquilamente, porque ele é um livro pequeno e ao mesmo tempo agradável, um adulto consegue ler ele tranquilamente, um adolescente, enfim. Por que eu estou trazendo essa discussão? Porque esse livro, apesar de ser um livro com uma temática mais infantil, digamos assim, mesmo que seja um clássico, ele não tem uma escrita infantil. Já outros livros, vou mencionar um livro aqui na ocasião que está na minha cabeça, que é o Rei Arthur. É um livro que tem uma temática não necessariamente tão infantil, a história do Rei Arthur, que mesmo seja uma lenda, enfim, não é necessariamente tão infantil, mas a maneira como o autor escreveu a história deixou tão infantil o livro que é desagradável de ler. Tá? O Rei Arthur é um livro que eu tentei ler ele, eu fui até a página 200 e pouco, ele tem 400 e poucas páginas, eu não consigo terminar, porque é tão infantilizada a escrita do livro, não é nem a história, a escrita, repetição constante de termos e palavras e gírias que cansa, sabe? Não são nem coisas que os personagens falam, é o autor se repetindo. Quando ele está narrando em terceira pessoa o acontecimento, ele utiliza repetições de expressões que cansam de ler a narrativa. Nesse caso aqui não tem essa repetição constante, é agradável de se ler, e mesmo que seja um livro mais simples, ele é bastante completo e é muito bom. A história deixa alguns pontos soltos, e eu acho que a grande coisa desse livro aqui, de deixar alguns pontos soltos, é a ideia. O centro dele é isso, deixar os pontos soltos para que tu também possa imaginar as coisas e possa pensar como elas seriam. E isso é muito bem executado. Em alguns momentos, como eu disse, as coisas acontecem, não tem uma explicação, e a falta de explicação te faz imaginar loucamente o que vai acontecer. Em outros momentos, ela te dá a ideia de que algo mágico vai acontecer em algum momento, e quando acontece, tu fica surpreso com o que aconteceu.
como, por exemplo, o episódio dos bolos de gengibre, que eu achei muito interessante, os papéis de bolo, enfim, espero que vocês que estão olhando leiam e entendam essa referência, mas no final, a finalidade que tem os papéis de bolo é uma coisa que tu não imaginava e deixa muito agradável a história toda. Então, a presença da Mary Poppins é muito interessante, a maneira como ela chega na casa, num dia muito ventoso, com muitos ventos, ela chega na casa e ela fala, quando o vento mudar de direção, eu vou embora. E os ventos mudam de direção e assim ela se despede. Eu acho essa coisa tão interessante, a fantasia trabalhar de uma maneira mais leve, que faz o leitor interagir com o livro e conseguir trazer para ele algumas coisas e ele mesmo imaginar. E essa abertura que a autora dá torna a leitura muito agradável. Ao mesmo tempo que ela era uma autora que tinha bastante ciúme da sua personagem Mary Poppins, né? Isso eu vou tentar trazer no vídeo falando sobre o autor da Ellen. Ela era bastante ciumenta em relação a Mary Poppins. Ela nos deixou uma obra bastante aberta para que a gente possa sonhar junto com a Mary Poppins. Então, esse livro é bastante curtinho. Eu acho que, pelo tempo que ele te leva para ler, ele vale muito a pena. E é um livro que a gente pode ler assim, para quem tem filho pequeno, dá para ler com os filhos, dá para ler para os filhos, dá para o filho ler tranquilamente. É um livro bastante dinâmico, fácil de ler, não tem nenhuma reflexão tão profunda, mas ele trabalha com uma coisa que não somente a reflexão, ele trabalha com a nossa imaginação, e acho que isso é muito importante para a gente também. Então aqui está a minha breve resenha do livro Mary Poppins. Nesse vídeo eu tentei trazer uma resenha um pouco mais leve, um pouco mais solta, sem me prender a um roteiro específico, para falar um pouco sobre o meu sentimento ao ler o livro. Então, os meus principais pontos, se eu pudesse deixar, seriam ótimo dinamismo textual, bom tamanho de capítulos e imaginação estimulada o tempo inteiro. Foram os meus principais eixos desse livro, tá? Dinamismo, bom tamanho de capítulo e a imaginação estimulada frequentemente. Acho que qualquer pessoa é indicada para ler esse livro e acho que todos deveriam lê-lo, porque é um livro bastante agradável. E cada vez que tu termina um capítulo, tu tem vontade de ler o próximo, porque a constância das coisas mágicas que acontecem te motiva a querer cada vez mais estar inserido dentro dessa história. Então, eu espero que vocês que estejam olhando se motivem também, como eu, a ler esse livro e, se possível, deixa o teu comentário falando o que tu achou, se tu já leu esse livro, se tu pretende ler um dia. Enfim, eu agradeço se tu comentar, se tu deixar teu gostei e te inscrever no canal, porque isso ajuda muito o trabalho e também por olhar o vídeo até aqui. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de verdade. Tentei me esforçar para fazer de uma maneira mais leve e acho que daqui para frente vai ser melhor assim, mesmo que eu ainda esteja um pouco tenso, sendo bastante honesto. Esse foi uma tentativa de gravação, sei lá, 9, 10, que eu tô aqui há muito tempo tentando fazer isso, porque eu fico bastante tenso, mas acho que eu vou melhorar nisso com o tempo, porque depois que começou essa aqui eu me soltei e me senti bem falando, tá bom? Então, se gostou, deixa teu gostei, te inscreve no canal para ver mais e com mais frequência e participa deixando teu comentário. Isso é muito legal e me ajuda bastante, beleza? Lembrando, Mary Poppins, P.L. Travers, pseudônimo de Ellen Lyndon Gough, autora australiana. É isso, um beijo, um abraço e até mais.